é um limão espremido de manhã, né? A quantidade de e-mail que a gente recebe de pessoas que falam, eu comecei a fazer experimento do limão de manhã, mudou minha vida. Pô. Quer dizer, um limão espremido faz toda a diferença, uma coisa simples. O que de fantástico a farmácia da natureza oferece? Eu sei que é muita coisa, mas se o senhor pudesse falar de duas, né, já que falamos de estágio e omeprazol. Coisa simples, né, que todo mundo faz. É um limão espremido de manhã, né? A quantidade de e-mail que a gente recebe de pessoas que falam, eu comecei a fazer experimento do limão de manhã, mudou minha vida. Pô. Quer dizer, um limão espremido faz toda a diferença, uma coisa simples, né? A pessoa ir dormir mais cedo, dormia depois da meia-noite, agora dorme antes da meia-noite, faz toda a diferença. Desligar as luzes todas no quarto escuro, não deixar o telefone ser carregado no quarto onde você dorme. A poluição eletromagnética está destruindo tudo, a pessoa não tem noção porque ela não consegue ver. Vai chegar nos Estados Unidos agora o 5G, está chegando. Vai chegar eventualmente no Brasil. Você vai ver o estrago que vai fazer. Estão mostrando que o 5G aumenta em 3 a 4 graus a temperatura de um implante. Se você tem um implante de titânio, o 5G vai esquentar a sua boca. Você imagina os estragos. Eles fizeram um experimento com 5G na Holanda, em menos de 5 minutos, tinha mais de 300 pássaros mortos em volta. Então, o problema do agrotóxico, né? Ninguém dá bola. O Brasil, per capita, é um dos campeões do mundo no uso de agrotóxicos. O agrotóxico, ele mata a micorriza, que a micorriza são os fungos que tem no solo. Uma planta, para absorver os minerais que estão no solo, esses minerais têm que ser preparados pelos fungos, pela micorriza, que é como se fosse a microbiota intestinal do solo. Um glifosato da vida, por exemplo, é o Roundup, aí, que é o nome comercial, ele mata essa micorriza. Então a árvore a planta já cresce com menos nutrientes. Vem o herbívoro, come essa planta doente, o herbívoro está doente. Vem o carnívoro, come esse herbívoro que está doente, o carnívoro está doente. Vem o homem, come o carnívoro, que está doente, e o homem fica doente. Então, se você for ver onde é que estão as doenças, elas começam na agricultura. É a planta que está doente, que está fazendo o animal ficar doente, que está fazendo o homem ficar doente. Você só vai voltar ao que era antes em termos de saúde, porque antigamente tinha saúde. Você pode falar, mas vivia menos. Porque vivia menos, porque quando você calcula, você leva em consideração quem morreu na infância, que era por outras razões, e o homem que morria porque foi atacado pelo tigre. Contava como morte, entendeu? Esse tipo de acidente que não tem mais. Então, isso está prolongando a vida, sim, ó. Mas também o pessoal está mais doente. Nós estamos vivendo mais e pior, infelizmente. Você pega um brasileiro com 65 anos de idade, ele toma pelo menos 5 remédios diferentes. Ele toma um remédio para pressão, ele toma remédio para diabetes, ele toma remédio para colesterol, ele toma remédio para artrose. E como eu disse, vai lá, pega os remédios do seu avô e toma eles por um mês. Vamos ver se você vai continuar com a mesma saúde. Doutor, eu tenho que aproveitar a sua presença ilustre aqui para perguntar de alguns assuntos que o senhor sempre foi o pioneiro nisso, e hoje tem mais gente falando, ainda bem, mas o senhor que foi o pioneiro em dizer sobre as vantagens, né? Queria começar falando do magnésio. Antes você não escutava falar de magnésio, o senhor trouxe esse assunto, né? Como foi isso, eu doutor? tenho que dar o crédito para o doutor Arnoldo Veloso. O doutor Arnoldo Veloso tem 90 anos de idade, mora em Brasília, morou mais de uma década na Alemanha. É um cara brilhante, é uma das maiores autoridades em magnésio no mundo. Quando eu voltei para o Brasil, que eu cheguei com a ideia do magnésio, eu já encontrei o doutor Arnoldo aqui falando disso, então ele é o verdadeiro pai do magnésio. Uhum. É uma coisa impressionante, porque o povo brasileiro ele tem uma deficiência muito grande de magnésio, porque no Brasil não tem vulcão, ainda bem, mas também não tem água magnesiana, e não tem magnésio no solo. Então, a Organização Mundial de Saúde mostra o Brasil como exemplo de um dos países onde tem a maior deficiência de magnésio no mundo. Então, 90% dos brasileiros têm deficiência de magnésio. Você ingerir magnésio faz uma diferença enorme na saúde. Primeiro que você está devendo, tem a deficiência. E segundo que o magnésio atua em mais de 600 reações como cofator. Então, a melhora é muito grande, gente, é muito grande. É um excelente antiarrítmico, trata a arritmia cardíaca, é um excelente relaxante muscular,
ajuda a liberar melatonina, faz dormir melhor. Muito bom. Falamos aqui da água com limão, que o senhor já foi pioneiro e acredito que todo mundo que lhe segue toma todo dia água com limão. Queria que o senhor falasse da coenzima Q10. Já que falamos de estatina, a coenzima Q10 seria necessária se todo mundo não tomasse tanta estatina? O que é a coenzima Q10, doutor? A coenzima Q10 é uma coenzima que existe dentro da mitocôndria que facilita o transporte do elétron à cadeia respiratória. Ou seja, para a gente formar a energia, o ATP, a moeda usada aqui no Brasil é real. A moeda da vida chama-se ATP. E esse ATP, para ser produzido, precisa de coenzima Q10. Então, por exemplo, como a coenzima Q10 ela é produzida na mesma cadeia do mevalonato, que é onde se produz o colesterol, quando você toma um remédio para inibir a cadeia do mevalonato, você também inibe a coenzima Q10. Então, você vai ver que um paciente que toma estatina, ele reclama de fadiga, ele reclama de dor muscular, entendeu? Ele não tem aquela energia que ele tinha antes, ele está meio zumbi. Aquilo é deficiência de coenzima Q10. E à medida que você envelhece, o seu coenzima Q10 também vai caindo. Então, se eu pegar um indivíduo da minha idade, 74 anos, e fizer uso de coenzima Q10, como eu já fiz hoje, eu tenho uma energia de pessoa jovem, entendeu? Porque eu facilito a produção de energia. É um suplemento, não pode ser patenteado, porque é feito, o organismo faz, produz, entendeu? Por isso que as grandes empresas não estão interessadas, porque não dá patente, não dá exclusividade. Que coisa impressionante. E é simples, é fácil, porque hoje tem sublingual, você não precisa nem tomar, você põe debaixo da língua, como eu faço uso. Doutor, queria entrar num assunto também, um assunto que a gente não escuta ninguém falar com respeito e com a atenção que merece, e acredito que só o senhor tem essa capacidade, que é a qualidade da vida sexual das pessoas. Porque se as pessoas estão vivendo mais, obviamente que elas também estão vivendo sem desejo, nem dentro nem fora do quarto, né? Tanto para homens quanto para mulheres, né? Essa falta de desejo, ela pode ser recuperada, doutor? Eu não posso ter uma saúde sexual se eu não tenho uma saúde corporal completa. Isso tudo é consequência. Eu não posso ter uma coisa só assim, ó. Aí eu vou dar um remédio só para ereção. Vamos supor, o caso do Viagra. Eu vou dar um remédio só para ereção. Acontece, claro, a ereção. Só que o indivíduo não tem libido, ele não tem vontade. O sildenafil, que é o Viagra, ele não aumenta a libido, ele não aumenta a vontade. Ele simplesmente aumenta a ereção. O sujeito tem aquilo duro, não sabe nem para que serve, vamos pôr um brinco assim. Porque, na realidade, não aumentou prazer nenhum de ninguém, entendeu? É uma ilusão que a pessoa tem. Como o homem tem muito essa história de sexo, ele acha que... E o Viagra é um dos remédios mais vendidos no mundo. Mas eu quero que você entenda que ele inibe a 5-fosfodiesterase e isso compromete também outras vias. Eu conheço gente que ficou surdo ou ficou cego porque tomava Viagra todo dia. Tomar Viagra 1 ou 2 vezes por semana não é nenhum problema. Mas a pessoa que começa a tomar isso todo dia, ela tem consequências outras, porque não é uma coisa, é uma coisa feita pelo homem, entendeu? É uma enzima, é uma inibição. Ele inibe a 5-fosfodiesterase. Por isso que ele mantém o GMP lá e não deixa cair a ereção. Mas isso tem todas as que você inibe uma enzima ou um receptor, existe um preço a pagar fisiológico, entendeu? Existe uma consequência. E as alternativas naturais para ajudarem, inclusive na libido e na vontade, elas existem? Não, tem muitas ervas. Mas eu digo o seguinte, a pergunta que eu faço é a seguinte, quando a pessoa está assim, qual o problema que está por trás? Entendeu? Isso é mais importante ainda. Porque às vezes você resolvendo o problema que está por trás daquilo, você resolve o processo da ereção em si. Você não precisa nem ficar usando artifício. Perfeito. Doutor, estudo muito o que o senhor faz, lhe acompanho, tenho uma profunda admiração, mas acho que a vitamina B12, que é outra grande, não foi descoberta pelo senhor, mas o senhor é pioneiro em falar dela, ela ainda não ganhou, na minha modesta avaliação, a fama que ela precisava ter. As vitaminas, em geral, não ganharam a fama, porque a gente passa 6 anos na faculdade de medicina e o assunto vitamina é tocado assim, muito pouco, entendeu? É impressionante, porque o médico acha que
o ser humano não precisa de vitaminas nem minerais. Engraçado que na história, todas as faltas de grandes vitaminas deu problema. Se faltava vitamina C, você tinha escorbuto. A mulher, quando levava um marido marinheiro no porto para se despedir, ela levava uma muda de roupa com ela. O marido subia para o navio, ela ia numa casinha, trocava, vestia de luto. Ela voltava para casa de preto, sabia disso? É mesmo? Porque a chance do marido morrer era mais de 50%. E ele morria de quê? Ele morria de escorbuto. Os dentes caíam e ele morria de hemorragia. Você levava 100 marinheiros, vinha menos de 50. O Dr. Linde, que era um médico de navio, ele descobriu que se você espremesse um limão e desse metade de um limão espremido de manhã para o marinheiro, ele não desenvolvia escorbuto. Ele fez o primeiro estudo em medicina. Ele pegou metade dos marinheiros, deu metade de um limão espremido de manhã, e outra metade deu água pura. E onde ele deu água pura, morreu mais de 50% de escorbuto. E onde ele deu metade de um limão espremido, não morreu nenhum. E passaram-se mais de um século para a Marinha Britânica aceitar oficialmente pôr limão como para espremer de manhã, para você ver uma coisa tão simples. Aí você pega a deficiência de vitamina B3, da pelagra, a vitamina D, raquitismo. Quer dizer, está aí na história mostrando isso. Hoje, por exemplo, você que nos assiste aí, que dói aqui, dói aqui, dói aqui, todo lugar que você aperta dói, isso é osteomalácia. Muitos médicos nem sabem fazer diagnóstico de osteomalácia. Osteomalácia é uma inflamação do periósteo. A deficiência da vitamina D3, quando você é pequeno, dá raquitismo, as pernas do Garrincha. Mas se você não toma sol e você já é adulto, você tem deficiência de vitamina D3, só que agora já não causa raquitismo mais, porque você já cresceu, causa osteomalácia. Você começa a ter uma inflamação nos ossos. E é interessante que o paciente fala para o doutor, para o médico assim, a médica, doutor, a minha dor é no osso, ela é funda aqui. Se o senhor apertar, dói. Se apertar, dói. A gente coloca esses pacientes de vitamina D3, em poucas semanas, acaba a dor. Porque eles vêm sofrendo há anos. Porque eles têm esse medo do sol, entendeu? Olha que coisa interessante. Ninguém fala de vitamina com eles, né, doutor? Você imagina o seguinte, em 1900, 75% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Em 1900. Em 2010, só 10% da população trabalha ao ar livre. Você não tem ninguém aqui que trabalha ao ar livre. Não. Vamos raciocinar, vamos pensar junto. Em 1900, 75% das pessoas trabalhavam no sol. Não existia câncer de pele. Em 2010, só 10% da população trabalha no sol. E câncer de pele é o câncer mais comum que existe. E você vai culpar o sol? Não é estranho. É só se raciocinar. Como em 1900, só 75% estava no sol e não tinha câncer de pele. E 1 século e 10 anos depois, só 10% trabalha ao ar livre e o câncer de pele virou o câncer mais comum. Como é que você pode culpar o sol? Me explica. Não é estranho? É bem estranho. O raciocínio começa por aí. Então isso é uma outra história que já deu muito debate, muita confusão, mas é o seguinte, o sol é um amigo da gente. Nós vivemos graças ao sol. Você tomar 10, 15 minutos de banho de sol por dia, eu já tomei o meu hoje. É essencial para a saúde, entendeu? Eu não estou falando para você ir lá na praia e ficar 12 horas torrando lá, não. Eu estou falando para você tomar 10, 15 minutos todo dia.